Bom dia a todos que estão presentes aqui. Mais uma vez estamos aqui no ambulatório central do HC. Meu nome é Marcos Rodrigues, sou evangelista de rua. Tenho aqui a companhia do meu nobre irmão em Cristo, evangelista Carlos Coffey. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre Jesus Cristo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre oração. Aqui eu vou ler um trecho que fala sobre, o título é Oração de Jesus pelos seus discípulos. Todos nós necessitamos de oração. A oração significa falar com. Ela é uma palavra binômio, ela tem um sentido. Você ora mais ação. Orar. Esse ato que eu estou fazendo aqui, de falar. Um bom orador, ele é uma pessoa que comunica e as pessoas entendem. Jesus Cristo foi um exímio orador. E ele orou, todas as suas palavras é uma oração. E ele, nesta oração aqui, nos ensina a falar com o Pai. Aqui é uma conversa que ele vai ter, bem franca, com o Pai. O corpo, Jesus falando com o Pai. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, e todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 6. Ele diz: eu manifestei o teu nome aos homens. Ou seja, aquele nome Jesus Cristo era a manifestação de Deus na terra. Porque a Bíblia enfatiza que não há um outro mediador entre Deus e os homens, a no Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então ele enfatizou que eu manifestei o teu nome aos homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Que o mundo me deste. Eram teus. E tu me destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ou seja, o corpo falando com o Espírito. Jesus tinha duas naturezas, porque ele veio como filho de Davi, filho do homem, e filho de Deus, o Espírito Santo morando naquele corpo. Aleluia. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Ou seja, toda a palavra que saiu da boca de Jesus foi a palavra do Pai. Era o Pai morando no Filho. Ele dizia: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Aqui no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. Nisso Jesus é glorificado no Pai. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, nós.
E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Vamos lá voltar no versículo 6. Ele falou aqui no versículo 12, ele falou assim no 11: guardas, ó Pai, no teu nome, que sejam um como assim como nós. Vamos lá no 6. Manifestei o teu nome aos homens, que de mim, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste a guardar a tua palavra. Então ele guarda em teu nome, guarda em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui agora no 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Ou seja, quem se perdeu ali? Judas, porque ele era do maligno. Estava escrito que teria que ter um traidor. Mas agora vou para ti. Digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes as palavras, aliás, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que lhes tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei-o ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Você crê nisso? Você crê na oração de Jesus? Aqui ele está orando. Tudo que eu estou lendo aqui é uma oração de Jesus. O título é isso mesmo, oração de Jesus, São João 17. E seja um como tu, ó Pai, és em mim. Que nós sejamos um, como Jesus era um em Deus, que é o Espírito Santo. Nós somos um também em Jesus, que Ele também é o Espírito Santo. Não é dois. É uma unidade de Deus. É Deus morando no homem. Era Deus morando no corpo de Jesus. Aleluia. Como tu, ó Pai, és em mim e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus nunca disse que ele e o Pai eram dois, que ele e o Pai eram um. É igual Adão e Eva ali no paraíso. Eva era uma parte de Adão, era uma unidade. O marido, quando casa com a mulher, é dado o nome, o sobrenome do marido para a mulher, porque se tornaram um, os dois é uma só carne. Então foi uma unidade do esposo com a esposa. Assim era Adão com Eva, era uma unidade. Era duas pessoas, mas elas estavam unidas em um só propósito. Quando veio a serpente, veio três pessoas. E isso não é uma unidade, é uma trindade. Veja só, vamos lá. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, e eles como teu amado, têm amado a mim. Pai, aqueles que me deste,
quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. A Bíblia enfatiza que os eleitos também foram eleitos a morar na glória antes da fundação do mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, São João 3, seu próprio Filho único, para que todo aquele que nele venha crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali está mais uma unidade. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes conhecem que tu me enviaste a mim. O mundo de hoje fala de Jesus Cristo. O mundo de hoje conhece o Jesus histórico, mas aquilo está mostrando que ele não é histórico. Da mesma forma que o Pai habitou nele, que é o Espírito Santo, e foi aquele Espírito Santo que falou com José: José, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o pai do corpo. Agora, quando o corpo foi batizado pelo João Batista, ele disse que ele viu o Espírito Santo em forma corpórea, em forma de uma pomba, e ele repousou em Jesus. O próprio Espírito Santo morando ali, naquele corpo. E ele diz no versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Porque pai não é nome. Eu chamo Marcos. Quando eu tive o meu primeiro filho, a minha esposa, eu me tornei com um título. Eu era um esposo que me tornei com um título de pai. Pai não é nome, pai é título. Filho também não é nome, filho é título. Todo filho tem um nome. Então eu quero que vocês entendam que o pai, ele fez um corpo chamado Jesus e habitou nesse corpo. E ele habitou nesse corpo, foi dado um nome. Ele disse ali em São Mateus, qual seria o nome? Seria Jesus. Ali, aquele corpo recebeu o nome, Jesus. E o Espírito Santo, que ninguém pode ver nem apalpar, que é o Pai, morou nele. E é por isso que ele falou que eu e o Pai somos um. Isaías 9,6 vai falar aqui: o menino nos nasceu, o filho nos deu, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É o Pai. Jesus é o Pai. Jesus é o Filho. E quer dizer também, Isaías 53, ele é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E o Espírito Santo habitou ali. E quando aquele corpo foi morto, ele foi tido como um abortivo para nós, que é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. De que forma que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado para que nós possamos ter uma referência de vida. Ele deu a sua vida, corpo, ele ressuscitou o corpo e subiu ao céu para mostrar que você também terá um corpo igual ao dele. Quando você estiver em unidade com Deus, quando você se tornar um santificado, ouvindo a palavra, quando você ter uma natureza de Cristo, quando você nascer para o reino aqui na terra mesmo, quando você se doar a sua vida sem reserva pelo amor de Jesus Cristo, ele vem fazer morada no seu corpo. Vamos mais adiante um pouquinho. Nós estamos concluindo aqui o texto. E agora vamos aqui para o 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo
te conheceu, mas eu te conheci. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram, quem é? Você, meu ouvinte, que tu me enviaste a mim. E eu, ao 26, vocês leem lá nas suas casas, no versículo 26, vai dizer assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Olha o nome dele, Jesus Cristo. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Olha que revelação. A Bíblia ela é escrita por revelação. Os apóstolos estavam ali ouvindo a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinando a orar ao Pai. Eu vou ler também aqui uma passagem em São Lucas 17. Aleluia. Aqui vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Muitos conhecem. Ora, havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado, esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta na porta do rico. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as suas chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, Hades é o inferno, e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão, junto, no seio aqui, ó, no peito aqui, ó, de Abraão, no ombro. Reclamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-se que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não podereis, e nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe ele, o rico: rogo-te, pois, Pai, que mandes a casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar, para o inferno, esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Ou seja, tinha Moisés e os profetas pregando lá para aquele povo. Ele não ouviu. Aí o pai Abraão falou: tem Moisés pregando lá, eles ouvem. E disse eles: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependiam. Ou seja, alguém já tinha Moisés, a mensagem de Moisés ali sendo pregada, e eles não obedeceram, os que estavam vivos. Mas na cabeça daquele rico que estava ali no inferno, se alguém que já estivesse ali no inferno fosse pregar para eles, iam crer. Olha que Jesus falou. Vamos lá. Porém Abraão lhe disse, Abraão falou: se não ouvisse a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite e vá lá pregar para eles. O que nós aprendemos com isso? Nós temos que viver em oração, nós temos que viver em constante oração, falando com o Pai.
Porque no dia que nós passarmos dessa dimensão, a sua oração, hoje, feita agora, Jesus está ouvindo a sua oração. Não sei qual é o seu problema de saúde, qual é o problema do seu ente querido, mas Deus sabe de tudo. E Deus quer ouvir a tua voz chegar no trono da graça dele. Ele tem um trono da graça agora. Agora ele está intercedendo. Aquele sangue que ele derramou no Calvário hoje serve como propiciatório, serve como intercessão, como ajuda para você lembrar do sacrifício. Jesus morreu pelas minhas enfermidades. Jesus morreu para a minha libertação. Jesus morreu para me curar. Mas lembre-se, Jesus, o mais principal de tudo, Jesus morreu para me salvar. Jesus me prometeu um corpo igual ao dele, anticorrupção, ou seja, um corpo que não vai ficar enfermo, que não vai ficar doente, um corpo que não vai morrer. Agora aquele mendigo estava lá, aliás, estava lá no céu. Agora aquele rico estava no Hades, precisando, agoniado, precisando de colocar um pouquinho d'água na boca, que ele não aguentava, de sede. E ele pediu que alguém fosse pregar lá, as familiares e os irmãos dele. Mas ninguém poderia fazer isso, porque aquelas almas que estavam lá não poderiam sair dali. Céu e inferno é uma questão de circunstância. Quem está no inferno não pode fazer nada por você. Ele pode até te ver, mas não tem ação para fazer nada. Quem morreu e está no céu também não pode fazer nada por você. Porque se ele fizesse, ele estava tirando a autoridade de Deus. O único que pode fazer por você é aquele que derramou o sangue dele por você. É aquele verbo que se fez carne. É Jesus Cristo, que é o próprio Deus e a vida eterna. É Ele que pode fazer isso para você. Se você não orar a Deus, não se render a Deus, a sua oração no inferno não vai valer nada. Tem muita gente orando no inferno, mas não resolve, porque não há quem ouve, porque aquilo ali já foi prescrevido, porque ele rejeitou o perdão, ele rejeitou a misericórdia, ele rejeitou o sangue de Deus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Atos 20 e 28, o sangue que foi derramado ali foi o sangue de Deus. Foi o sangue de Deus que foi derramado no Calvário. Portanto, se você, meu ouvinte, não se render a Jesus Cristo hoje, entregar a sua vida para Jesus, nascer de novo, como aquela entrevista de Nicodemos com Jesus. Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, que ninguém é capaz de fazer o que o Senhor faz. Ressuscitar morto, transformar água em vinho, multiplicar pães, dar vista aos cegos. Jesus falou, ele falou: o que eu faço para herdar o reino? Jesus disse: é necessário nos nascer de novo. E ele não entendeu. Ele falou: como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: o vento sopra do Oriente e Ocidente, assim todo é aquele que é nascido de novo. E ele não aceitou, ele não compreendeu, ele não teve a revelação. O Evangelho é pregado para que haja isso em você, meu ouvinte, uma revelação de quem é Deus. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, é a palavra não pode sangrar, o Espírito não pode sangrar, mas ele fez um corpo para sangrar para você, para que você creia no sacrifício dele. E ele deu uma ordem em São Mateus 28, 19 para os discípulos: e de fazer discípulos em todas as nações. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, discípulos em todas as nações, pessoas com a mente de Cristo. O Evangelho é pregado para que você tenha a natureza e o caráter de Jesus Cristo, que você tenha virtude. Virtude é poder. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Podemos orar por você. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eu não posso exercer
fé para você, mas eu posso despertar a sua fé falando as palavras que Jesus falou. Que aqueles que estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei que vos quiseres e tudo vos será feito. E ainda nesse raciocínio, de São Mateus 28, versículo 19, ele pediu que nós fôssemos fazer discípulos. Nós estamos aqui hoje, eu e o irmão Carlos Coffin, evangelista, fazendo discípulos, anunciando que aquela ordem que foi dada em São Mateus 28, versículo 19, para ir às nações, nós estamos indo. E para batizar elas, as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para fazer com que você tenha a revelação dessa ordem. A ordem foi essa, para ir e batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. E antes que eu te mostre o cumprimento dessa ordem, eu quero mostrar para vocês que eu sou pai. Marcos, se eu mandar o meu filho pedir para comprar lá 1 quilo de açúcar no mercadinho mais próximo, aquelas coisas que faltam na hora, vai lá, meu filho, pede lá, depois eu vou pagar. Aí ele vai falar, meu pai mandou eu vir aqui para poder comprar, levar 1 quilo de açúcar, mais um pouquinho de café, um meio quilo, que o negócio está meio ruim, depois ele vai te pagar. Ele vai pegar na agenda lá e vai escrever, pai, vai colocar o nome do pai, vai falar pro meu filho, seu pai é o Marcos, né? Vai colocar Marcos, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de café, a caixa de fósforo. Então, meu filho vai chegar lá e vai pedir o nome do pai. E o pai sou eu. Então, o pai tem nome. Jesus, quando pediu o nome do pai, ele, como eu li aqui o texto todinho mostrando que ele manifestou o nome do Pai. Jesus Cristo é o nome do Pai. Jesus Cristo é o nome do Filho. Porque o Filho chamará Jesus. Isso quer dizer, ele é o mesmo de Isaías 9,6. Um filho nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será Deus sorte, Pai. Pai da eternidade. Olha lá, o nome do Pai de novo. E Espírito Santo. Não tema receber Maria como a tua esposa, José, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Então quem é o Pai de Jesus? Do corpo, o Espírito Santo. E é por essa razão que os apóstolos, tendo essa revelação, batizaram mais de 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia o livro de Atos 2, versículo 38, você vai ver o cumprimento da ordem dada em São Mateus 28, versículo 19, onde que mais de 3.000 almas foram batizadas no nome. Lembre-se, a ordem ela é pluralizada, mas ela é pluralizada em títulos. Pai não é nome, Filho não é nome. E Espírito Santo é Cristo, que é ungido. Espírito Santo é o Pai. E ele se tornou Jesus para salvar você. E para que você seja salvo, para que você seja arrebatado, para que você tenha um corpo igual dele, você tem que levar o nome dele no seu batismo. Como as Escrituras mandam. É em nome de Jesus Cristo que você tem que ser batizado. Conforme o livro de Atos 2, versículo 38, depois você confere na sua Bíblia. Confere lá São Mateus 28, 19, ordem. Batismo, cumprimento, Atos 2, versículo 38. Vá para Atos 10, 47. Aí você vai ver também batismo em nome de Jesus Cristo. Vai para Atos 19. Você vai ver um rebatismo para aquele que acha que ele não pode ser mais batizado porque ele foi batizado nos nomes dos títulos. É simplesmente, meu irmão, uma revelação. Quando você tem a revelação de quem é Jesus, de quem é Deus, você vai pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Nós vamos finalizar aqui, vamos distribuir uns panfletos que vai mostrar por que batizar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos mostrar também
Para quem queira também colocar o nome no livro de oração, a gente vai anotar. Quem quiser deixar um contato, para futuramente a gente fazer um contato, dar mais materiais mostrando essas verdades bíblicas, nós estaremos distribuindo. Nós temos um programa de rádio pela Rádio Trianon AM 740, todos os dias. Programa Fé para Vencer o Mundo. Um programa que vai mostrar para vocês essas verdades dos apóstolos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.